Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou professor na Analise e hoje eu vou te ensinar a fazer gráficos box plot para mostrar o teste de comparação de médias. Provavelmente para vocês isso é novidade, então bora para a aula! Vamos dar início a mais uma aula sobre gráficos. E hoje eu vou te ensinar como fazer um gráfico box plot de qualidade para você mostrar o teste de comparação de médias da sua análise. Léo, gráfico box plot, eu estou acostumado a fazer gráfico de barras para teste de comparação de média. É aí que eu vou te mostrar algo novo, né? Que particularmente eu acho mais interessante até do que o gráfico de barras. Nada contra o gráfico de barras, eu acho ele legal. Na última aula eu ensinei para vocês como fazer. Mas o box plot nos dá mais informação. Ele traz mais coisas do que simplesmente falar se um tratamento é melhor do que o outro. E vocês vão ver aqui ao longo dessa aula. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é carregar o pacote Multicomp View. Se você não tem ele instalado na sua máquina, você precisa fazer a instalação. Eu já tenho, então vou apenas carregar. Depois você precisa definir a sua trilha de dados utilizando a função setWD. Lembrando que essa trilha de dados aqui é do meu computador. Você precisa colocar a trilha do seu computador, né? Apagar toda essa trilha aqui e colocar a sua. Não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Temos aulas específicas falando sobre isso. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Vamos fazer a leitura do nosso arquivo de dados, o dados.csv, que é o mesmo arquivo que nós utilizamos na última aula. E vamos ver o nosso arquivo utilizando a função head. Então, o nosso arquivo, gente, é um arquivo muito simples. Ele tem apenas 3 colunas. A primeira coluna, tratamento. A segunda coluna, repetição. E a terceira coluna, variável produtividade. Vamos ler o arquivo inteiro aqui, e aqui mais uma vez eu faço uma ressalva. Gente. Nunca leia no R o arquivo inteiro se o seu arquivo é muito grande. Você vai travar o R e você vai ter que começar tudo de novo. Aqui o meu arquivo é pequeno, então eu posso ler o meu arquivo inteiro porque eu só tenho 20 linhas. Eu tenho 5 tratamentos, 4 repetições e a produtividade. Um arquivinho muito simples, muito fácil de ser trabalhado, né? Mas tudo que eu vou ensinar aqui vale para arquivos grandes também, tá, pessoal? Isso não muda por causa do tamanho do arquivo, não. A gente traz sempre exemplos com arquivos pequenos para facilitar o entendimento de todos e a gente também rodar a análise mais rápido, porque não é interesse numa aula você ficar 10 minutos rodando uma análise, por exemplo. Né? Não faz muito sentido dentro de uma aula. Faz sentido em projetos, dentro das mentorias, mas na aula não. Então, uma vez com os dados, nós precisamos transformar em fator a coluna tratamento e a coluna repetição. Para isso, vamos utilizar a função s.factor. Então, transformei aqui em fator, transformei em fator. Vou rodar agora a análise de variância utilizando a função aov. Também temos aulas específicas explicando essa análise. Então, aqui eu estou só rodando, né, mostrando aqui para vocês de forma rápida, mas temos aulas específicas mostrando isso. Que a aula de hoje, né, o objetivo dela é os gráficos, e não a análise estatística. Então, vamos colocar produtividade, que é a nossa variável resposta, igual a tratamento mais repetição. Data igual a dados, que é o nosso arquivinho de dados. Colocamos aqui, rodamos a análise. Então, aqui está a análise de variância. Eu vou colocar mais para cá, só para a gente colocar tudo na mesma página. Isso, agora sim. Então, na análise de variância, para quem já assistiu minhas aulas, a gente consegue ver que o p-valor é significativo para tratamento, ou seja, existe diferença entre pelo menos uma média de tratamento com as demais, no nível de 5% de probabilidade. Na verdade, nesse caso aqui, você pode colocar até no nível de 0,01% de probabilidade, né? Que seria o 0,001, ok? E outra informação importante, que quem não é meu aluno dificilmente pega essa informação, mas quem é sabe que eu gosto muito dessa informação,
que é a questão dos blocos. Quer dizer, bloco foi não significativo. Isso quer dizer que a gente não precisava montar esse experimento em bloco. Ele poderia tranquilamente ter sido montado em DIC, né? Mais uma vez, tem aulas específicas mostrando isso, né? Bom, uma vez que nós rodamos a análise de variância, nós vamos rodar o teste de comparação de médias. Vou utilizar a função Tukey HSD. O primeiro argumento dessa função é o modelo. Então, o modelo da análise de variância, né? Eu salvei aqui como modelo, tá? Se você salvou com outro nome, Maria, João, você vai colocar Maria ou João aqui, tá bom? É o nome que você escolheu. Entre aspas, o nome da coluna de tratamentos, no nosso caso aqui é TRAT, né? Tomar cuidado com letra maiúscula e minúscula, tá, gente? O R ele é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. E o alfa igual a 0.05, que nós queremos trabalhar nesse alfa. Você trabalha na área médica, 0.01 ou às vezes até 0.001, né? Depende aí como que você quer trabalhar. Vou rodar o teste de comparação de médias e agora nós vamos fazer o primeiro gráfico de box plot. Vou fazer o gráfico utilizando a função plot, ok? Antes de rodar a função plot, eu quero te mostrar o resultado, né, da análise do teste de comparação de média. Então aqui, essa análise, pessoal, ela é um pouquinho diferente também do que vocês estão acostumados, tá? Aqui eu tenho o contraste, por exemplo, tratamento 2 com tratamento 1. A diferença entre a média do tratamento 2 e a média do tratamento 1, ou seja, o valor do contraste. O intervalo de confiança, limite inferior e limite superior. E aqui o p-valor, tá? Para esse limite. Tem aulas de intervalo de confiança explicando direitinho como funciona, mas basicamente é o seguinte, gente. No intervalo de confiança a gente torce para o zero não estar no meio dele. Ou seja, se o limite inferior é 3 e o superior é 14, o zero não está nesse limite, né? Agora aqui, que o inferior é menos 5,38 e o superior é 5,88, o zero está aqui no meio, ou seja, não existe diferença estatística entre o tratamento 4 e 1. Os demais aqui, todos eles existem, né? Então o zero não compõe. Bom, e nós vamos plotar isso no gráfico. É muito legal plotar o intervalo de confiança de um gráfico. Então a gente vai usar a função plot, que vocês estão cansados de ver, a função mais simples do R. Quem está começando a trabalhar no R pode ser que nunca viu, mas é a função mais básica de gráfico no R. Mas ela faz esse gráfico e fica bem legal. Então a gente coloca o resultado do teste de comparação de médias, que eu chamei aqui de teste de Tukey. Eu coloquei aqui o argumento LAS, que ele faz a orientação das letras no eixo, horizontal ou vertical, e coloquei a cor como preta, black. Gente, você pode adicionar todos aqueles argumentos que nós já vimos, alguns em aulas, e que nós ainda vamos ver muitos. Aqui eu não vou entrar em tanto detalhe dos argumentos, até porque esse gráfico é simples, mas você pode entrar, né, em outros gráficos também e utilizar os mesmos argumentos, tá? Então, olha como esse gráfico é legal. Esse gráfico, você tem aqui no eixo X a diferença dos níveis da média dos tratamentos. E aqui no eixo Y, os contrastes. Então, primeiro ponto. Não dá para fazer esse gráfico se você tem muitos tratamentos, tá? Porque já pensou? A gente colocar aqui uma lista enorme. Aqui, ó, eu tenho 100 tratamentos. 100 vezes 99 dividido por 2, né? Dá uma porrada aí de tratamentos, né? 4.000, quase 4.500, né? Então não faz sentido. Quando eu tenho poucos, talvez até 10 ainda dê para fazer. Talvez, tá? Talvez, tem que rodar o gráfico e ver. Mas interessante é assim, 5, 6 tratamentos dá para fazer legal. Então aqui você tem os contrastes, tá? Gente, e como que interpreta esse gráfico? Você tem aqui o valor 0 e tem ali a pontilhada no 0. Se o intervalo de confiança desse contraste estiver passando, se essa linha estiver cortando o intervalo de confiança, significa que é não significativo. Ou seja, no nosso caso aqui a gente só tem uma média que o 0 corta, né? Isso significa que
o contraste 4 e 1 é não significativo. Em outras palavras, os tratamentos 1 e 4 são estatisticamente iguais pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Ok? Aí nós temos os outros dois lados do gráfico. O positivo, e aí nós temos vários contrastes aqui. E o que isso significa? Que o primeiro tratamento é maior do que o segundo. Ou seja, o tratamento 2, porque aqui é 2 menos 1, né? Então o tratamento 2, a média do tratamento 2 menos a média do tratamento 1 é positiva. Ou seja, né, a média do tratamento 2 é maior do que a média do tratamento 1. Ok? E temos o contrário também, temos a parte negativa do gráfico, que significa que o segundo tratamento, o que vem aqui na segunda coluna, né, é maior do que o primeiro. Ou seja, por exemplo aqui, tratamento 4, tratamento 3, significa que o tratamento 3, a média do tratamento 3 é maior que a média do tratamento 4 e é significativo. A média do tratamento 3 é maior do que a média do tratamento 5 e é significativo. A média do tratamento 2 é maior do que a média do tratamento 4 e é significativo. Então aqui você consegue estudar contraste por contraste. Isso é muito legal. Te dá uma visão muito boa de como que está cada tratamento. Bom, beleza. Esse é um gráfico legal, mas é um gráfico que poucos de vocês conhecem e talvez tenham um pouco de dificuldade ainda de trabalhar com ele. Na primeira visão, assim, pode falar, putz, Léo, tá muito complexo, tá muito fora do que eu tô acostumado. Cadê as letrinhas do teste de Tukey? Eu preciso ver letrinhas, eu não posso chegar para uma reunião sem mostrar as letrinhas. Na minha empresa é assim que a gente trabalha. Aí, tem um outro gráfico. Calma que eu tenho também para você. Nós vamos carregar o pacote Agricolize. Se você não tem instalado, instala. E ele demora a instalar, tá? Então, vai ficar aí alguns minutos instalando. Nós vamos rodar o teste de Tukey novamente, utilizando a função lsd.test, que é do pacote Agricolize. Aí nós temos que colocar o resultado da análise de variância, que a gente salvou num arquivo chamado modelo, entre aspas, o nome da coluna de tratamento, que no nosso caso é TRAT, o alfa 0,05 e grupo igual a true. Por quê? Porque eu preciso das letrinhas. Porque a função acima que nós rodamos não nos dava as letrinhas, nos dava coeficiente, nos dava intervalo de confiança. Eu preciso dessas letrinhas agora para rodar o gráfico. Então a gente rodou aqui, né? Resultado vai mudar, gente? Não. Mas é uma forma diferente de interpretar os resultados através das letrinhas do teste de Tukey. A gente vai formar aqui um novo arquivinho, onde a coluna tratamentos vai ser o row names de comparison groups, que é esse pedacinho aqui desse arquivo. E depois eu copio o comparison groups, que tem o valor da minha variável e os grupos. Então eu vou criar um arquivinho dessa forma. Só que esse arquivo, né, ele está ordenado pela produtividade. Eu, particularmente, e isso é uma opinião minha, você pode gostar dessa forma, eu gosto de colocar os tratamentos em ordem, principalmente quando meus tratamentos são numéricos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ordenar aqui o meu arquivo pela coluna tratamentos. Então, agora, ele vai estar ordenado dessa forma. Ok? Eu prefiro ver dessa forma. Se você prefere da outra forma, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí nós vamos criar um arquivinho chamado labels, onde eu vou ter as letrinhas apenas nesse arquivinho. Ó, criei aqui só as letrinhas D, C, A, D, B, ok? E vamos criar o boxplot. Vou salvar o boxplot num objeto A. Posso salvar ou não, tá, gente? Isso aqui fica a critério de cada um. Boxplot. Para criar um boxplot, eu tenho que colocar a função. Então, a função, eu tenho a minha variável resposta, produtividade, til, tratamento. Não coloca repetição, gente, senão você vai gerar um boxplot para cada combinação tratamento-repetição. Aí você tem um único valor, né, dessa combinação, você vai gerar um monte de ponto no seu gráfico. Ou ele nem roda. Então, a gente não coloca repetição
na fórmula do gráfico boxplot. Agora, se você tem dois fatores, aí você coloca dados FAT1, dados FAT2, se for esse o nome da sua coluna, né? Aí os limites, a gente coloca como limite inferior para o y o mínimo, né, de produtividade. E limite superior, gente, eu não coloco o máximo de produtividade, eu coloco 1.1, ou seja, eu coloco 10% a mais do máximo da produtividade. Léo, por que você faz isso? Porque quando eu rodar o boxplot, o gráfico maior, né, ele vai ficar cá em cima. Aí se eu não coloco nada sobrando, eu não tenho espaço para colocar a letrinha em cima dele. Ele fica aqui em cima e depois eu ponho a letra vem cá para cima. Fica ruim. Então eu coloco a margem, o limite do y um pouquinho acima do último gráfico. Então eu coloco 1.1 vezes o máximo. E aí é claro, gente, esse 1.1 você tem que ir mudando dependendo do seu trabalho. Dependendo, não vai ficar 1.1 legal no gráfico. Aí você pode ir mudando, modificando esse valor, tá bom? Cor, então col igual. Aqui, pessoal, eu optei por colocar uma cor para cada barra. Eu tenho 5 tratamentos e escolhi 5 cores: preto, amarelo, azul, vermelho e verde. Só lembrando que as cores têm que ser colocadas em inglês, ok? O R não entende português, então não adianta digitar em português que ele não vai entender, vai dar erro. E se você não quiser uma cor para cada boxplot, você pode colocar uma cor única. Ah, eu quero tudo preto. Então você deixa só o black e ele já vai rodar, tá bom? Nome no eixo Y. Você pode colocar utilizando o argumento YLab igual, entre aspas, eu coloquei produtividade em sacos por hectare. Nome no eixo X. XLab, né, o argumento para colocar o nome, igual, entre aspas, eu coloquei tratamentos. Main é o título. Você coloca main igual, entre aspas, teste de comparação de médias de Tukey. Las igual a 1 é para colocar a letra na horizontal, tanto no eixo Y quanto no eixo X. Se você quer na vertical, em um, no outro, você pode ir mudando o las. O las pode ser 0, 1, 2 e 3, tá? Só vai mudar a vertical e horizontal. Vou rodar o boxplot para você ver como que vai ficar aqui. E esse é o nosso boxplot, que na minha opinião, um gráfico muito legal. Léo, por que você gosta tanto do boxplot? Por que você acha ele melhor do que o gráfico de barras? Porque você vai ter a informação das letrinhas, daqui a pouco a gente vai colocar elas aqui, muita calma, a gente vai. Mas eu tenho também a distribuição dos dados. Então eu sei qual tratamento variou mais, por exemplo, esse daqui teve uma variação um pouco maior. Eu consigo ver se tiver algum outlier, nesse caso aqui é claro que a gente não tem, porque você que já é meu aluno, eu espero que você fez um pré-processamento de dados bem feito lá atrás e que agora não vai ter nenhum outlier. Ou se tiver, você sabe por que ele está ali, porque ele é um outlier estatístico, mas não é um outlier biológico. E aí você resolveu manter, que não tem problema também, desde que você, vamos dizer, pague o preço por isso, né? Você bata o martelo mesmo, quando as pessoas te perguntarem em relação àquilo, não tem problema. Então é um gráfico muito legal. Eu gosto dele colorido, tem gente que não gosta, coloca uma cor só, forma que você achar melhor, tá bom? Bom, aí falta a gente adicionar a letra, porque até aqui vocês vão falar, Léo, até aí eu sei fazer, eu já aprendi. Eu quero ver como que você adiciona a letra. Então tá, então vamos adicionar. Vou criar um arquivinho chamado over. Você dá o nome que você quiser, tá? Esse arquivinho, pessoal, nada mais é que ele vai me dar uma altura que vai ser a distância entre o boxplot e a letra, ok? Então, para esse gráfico, eu coloquei 0.02 vezes o máximo. Eu vou te mostrar o que é esse stats. Esse stats é uma saída do boxplot, que ele nos dá uma tabela com os valores do boxplot. Então, essa perninha aqui, pessoal, é o valor máximo do boxplot. É onde a gente desenha essa barrinha aqui, ó. Tá? Esse é o valor máximo, ok? De cada um dos boxplots. Então, 56 para esse tratamento 1,
64 tratamento 2, 100 tratamento 3, 56 tratamento 4, 35 tratamento 5, ok? Esse é o valor máximo aqui. Então eu pego o máximo desse máximo, ok? E multiplico por 0,02. Ou seja, ele vai pegar o meu valor 100, que é o maior de todos aqui, né? Vou multiplicar por 0,02. 100 vezes 0,02 igual a 2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai colocar a letrinha, 2 pontinhos, aqui no caso 2 sacas por hectare, acima do meu gráfico. Olha como que vai ficar. Aí, para adicionar, eu vou adicionar como texto, utilizando a função text. Eu vou criar um vetor de texto, que vai de 1 até o número de níveis de tratamento que eu tenho, utilizando a função nLevels. Eu consigo saber que eu tenho 5 níveis. Vou colocar nas coordenadas o valor máximo, né, das colunas aqui, do boxplot, desculpa, mais o over. Então, ó, o que acontece? Aonde era 56, virou 58. Aonde era 64, virou 66. Aonde era 100, virou 102. Aonde era 56, virou 58. Aonde era 65, virou 67. Dessa forma, você mantém constante essa variação, assim seu gráfico fica bonitinho, né? E fica numa distância legal aqui para o gráfico. O que eu vou plotar? Vou plotar os meus labels, né? Minhas letrinhas. D, C, A, D, B. E qual cor? Eu quero a mesma cor do gráfico. Tem gente que quer as letras em preto. Coloca só preto, não tem problema. Da forma que você achar mais legal. Vou colocar aqui as letrinhas e olha como que ficou. Super legal, né? Agora detalhe, pessoal. Até eu acertar, até eu ajustar esse 0,02, eu fiz uns 4, 5 testes. Então você vai rodar, vai dar errado e você vai refazer. Vai dar errado, você vai refazer, você vai chegando perto até ficar na altura que você acha legal. Por quê? Porque isso aqui muda de gráfico para gráfico. Porque o eixo Y ele vai mudar. O meu eixo Y aqui vai de 50 a 110. Se o seu vai de 0 a 10, não vai adiantar, não vai nem aparecer. Pensa, de 0 a 10 você tem um over de 2, vai dar uma diferença imensa dentro do seu gráfico, ok? Então isso aqui você tem que ajustar para cada variável que você for fazer. Eu não arrumei uma forma automática ainda. Se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue. E se você tiver alguma ideia, pode até colocar nos comentários da aula como fazer para que isso seja automático. Eu ainda não consegui, tá bom? Agora nós vamos salvar esse gráfico. Então você vai vir aqui em Export, vai clicar aqui ou em PDF ou imagem, né? Você pode escolher. Vou salvar como imagem, Save as Image. Vou salvar como PNG, mas você pode escolher qualquer um desses, ok? Eu vou salvar aqui com um nome específico, porque eu já tinha salvo antes e eu quero manter o mesmo nome, tá? Por isso que eu estou copiando ali, só para ser mais fácil, tá, pessoal? Para não ficar digitando aqui. Então eu vou salvar como comparação de médias boxplot. Vou clicar aqui em Save. Yes. O seu não vai aparecer esse, o meu para substituir que apareceu, tá, gente? Porque como eu já tinha salvo antes. Vou abrir aqui o meu gráfico lá na pasta e tá aqui, ó, pronto para o artigo científico, pronto para uma apresentação em empresa, pronto para o que você precisar. Top demais, né? É um baita gráfico, vale muito a pena vocês utilizarem, tá? Tem muita informação contida num gráfico só, ok? Bom, então pessoal, na aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido muito essa aula, né? Aprender o intervalo de confiança, como fazer gráfico de intervalo de confiança para o teste de comparação de médias, que aqui a gente deu o exemplo de Tukey, gente, mas pode ser qualquer outro teste, tá bom? É só você mudar as fórmulas ali do comparação de média, e isso vocês já aprenderam, né? Então, por hoje é só, e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!